Em uma tarde brilhante de outubro no meio do semestre de outono, Snow desceu a escada de mármore do Centro de Ciências da Universidade, ignorando modestamente as cabeças se virando. Ele estava lindo com o terno novo, principalmente após o retorno dos cachos, e sua experiência como pacificador tinha lhe dado certo prestígio que deixava seus rivais enlouquecidos. Ele tinha acabado uma aula para alunos especiais sobre estratégia militar com a Dra.Gu depois de uma manhã na Cidadela, onde tinha se apresentado para o estágio de idealizador dos jogos. Podia ser chamado assim, mas os outros o tratavam como integrante da equipe. Eles já estavam trabalhando em ideias para envolver os distritos, assim como a capital, nos Jogos Vorazes do ano seguinte. Foi Snow quem observou que, exceto por 2 tributos que talvez nem conhecessem, as pessoas dos distritos não tinham qualquer envolvimento com os jogos. A vitória de um tributo precisava ser uma vitória para o distrito todo. Eles tiveram a ideia de que todo mundo no distrito receberia um pacote de alimentos se seu tributo levasse a coroa, e para atrair uma classe melhor de tributos para talvez se voluntariar, Snow sugeriu que o vitorioso devia ganhar uma casa numa área especial da cidade, temporariamente chamada de Aldeia dos Vitoriosos, que seria a inveja de todas as pessoas que moravam em casebres. Isso e um prêmio em dinheiro deviam ajudar a reunir um grupo decente de tributos. Seus dedos acariciaram a bolsa de couro macia, um presente de volta às aulas dos Plint. Ele ainda não sabia bem como chamá-los. Mãezinha era bem fácil, mas não era adequado. Chamar Strabo Plint de pai, então ele usava muito a palavra senhor. Eles não o tinham adotado, ele era velho demais com 18 anos. Ser designado herdeiro era melhor para ele, de qualquer modo. Ele jamais abriria mão do nome Snow, nem por um império de munições. Tudo aconteceu muito naturalmente. Sua volta para casa, a dor deles, a união das famílias, a morte de Sejanus destruiu os Plint. Strabo falou com simplicidade: minha esposa precisa de alguma coisa como motivação para viver. Eu também. Você perdeu seus pais. Nós perdemos nosso filho. Eu estava pensando em resolvermos isso de alguma forma. Ele comprou o apartamento dos Snow para eles não precisarem se mudar e o dos Dolitre, embaixo, para ele e mãezinha. Houve uma conversa sobre reforma, sobre construir uma escada em espiral e talvez um elevador particular para conectar os 2 apartamentos, mas não havia pressa. A senhora Plint já ia lá todos os dias ajudar a avó de Coriolanus, que tinha se resignado a ter uma nova empregada, e ela e Tigrice deram muito bem. Os Plint pagavam tudo agora, os impostos do apartamento, a mensalidade dele, a cozinheira. Também davam a ele uma mesada generosa. Isso era bom porque, apesar de ele ter interceptado e ficado com o dinheiro do envelope que tinha enviado para Tigris do Distrito 12, a vida universitária era cara quando vivida da forma certa. Strabo nunca questionava seus gastos e nem criticava as poucas aquisições no guarda-roupa, e parecia satisfeito quando Snow pedia conselhos. Eles eram surpreendentemente compatíveis. Às vezes, ele quase esquecia que o velho Plint era de distrito. Quase. Naquela noite seria o 19º aniversário de Sejanus, e eles se reuniram para um jantar em lembrança a ele. Snow tinha convidado Festus e Lisistrata para se juntarem ao grupo, pois eles gostavam mais de Sejanus do que a maioria dos colegas e certamente diriam coisas gentis. Ele planejava entregar aos Plint a caixa do armário de Sejanus, mas primeiro tinha mais uma coisa a fazer. O ar fresco na caminhada até a academia deixou sua mente apurada. Ele não tinha nem marcado horário, preferiu aparecer de surpresa. Os alunos tinham saído 1 hora antes, e seus passos ecoaram nos corredores. A mesa da secretária do reitor Igoboton estava vazia, e ele foi até a sala e bateu na porta. O reitor Igoboton o mandou entrar. Com a perda de peso e os tremores, ele estava com uma aparência pior do que nunca, curvado sobre a mesa. Ora, a que devo essa honra? Perguntou ele. Eu gostaria de recuperar o estojo de pó compacto da minha mãe, já que você não precisa mais dele, respondeu Snow. O reitor Igoboton enfiou a mão numa gaveta e botou o estojo na mesa. Isso é tudo? Não. Ele tirou a caixa de Sejanus da bolsa. Vou devolver os itens pessoais de Sejanus para os pais dele hoje. Não sei bem o que fazer com isso. Ele esvaziou o conteúdo da caixa na mesa e pegou o diploma emoldurado. Achei que você não ia querer isto aqui na casa deles. Um diploma da academia, concedido a um traidor. Você é muito prestativo, disse o reitor Igoboton. Foi meu treinamento como pacificador. Snow soltou a parte
de trás da moldura e tirou o diploma. Em seguida, como se de impulso, botou uma foto da família Plint no lugar. Acho que os pais dele vão preferir assim. Os dois olharam o que tinha restado da família de Sejanus. E ele jogou os 3 frascos de remédio na lata de lixo do reitor Igoboton. Quanto menos lembranças ruins, melhor. O reitor Igoboton olhou para Coriolanus. Não me diga que você arranjou um coração nos distritos. Não nos distritos. Nos Jogos Vorazes, corrigiu Snow. Preciso agradecer a você por isso. Afinal, foi você quem inventou os jogos. Ah, acho que metade do crédito vai para o seu pai, disse o reitor. Snow franziu a testa. Como assim? Achei que os Jogos Vorazes tinham sido ideia sua. Uma coisa que você pensou na universidade. Na aula da Dra-Gaul. E eu ia ser reprovado, porque minha repulsa por ela tornava impossível a minha participação. Nós fizemos duplas para o projeto final e fiquei com meu melhor amigo. Crassus, claro. A tarefa era criar uma punição tão extrema para seus inimigos que eles jamais conseguiriam esquecer o quanto tinham feito mal a você. Era como uma charada, em que eu sou ótimo, e como todas as boas criações, absurdamente simples em essência. Os Jogos Vorazes. O impulso mais cruel, inteligentemente formatado como um evento esportivo. Um entretenimento. Eu estava bêbado e seu pai me deixou mais bêbado ainda, ficou alimentando minha vaidade enquanto eu elaborava a ideia toda, me garantindo que era só uma brincadeira entre nós. Na manhã seguinte, acordei horrorizado com o que tinha feito, querendo rasgar o papel em pedacinhos, mas era tarde demais. Sem a minha permissão, seu pai entregou o trabalho para Dra-Gaul. Ele queria a nota, sabe? Eu nunca o perdoei. Ele está morto, disse Snow. Mas ela não está, respondeu o reitor Igoboton. Não era para ser algo mais do que teórico. E quem além do monstro mais cruel tornaria aquilo realidade? Depois da guerra, ela pegou minha proposta e me levou junto, e me apresentou para Panem como arquiteto dos Jogos Vorazes. Naquela noite, experimentei morfináceo pela primeira vez. Achei que a coisa ia passar, de tão horrível que era. Não passou. A Dra-Gaul tirou os jogos do papel e me arrasta junto há 10 anos. Sem dúvida, sustenta a visão dela da humanidade, disse Snow, principalmente por usar crianças. E por quê? Perguntou o reitor Igoboton. Porque atribuímos inocência a elas. E se mesmo os mais inocentes viram assassinos nos Jogos Vorazes, o que isso representa? Que nossa natureza essencial é violenta, explicou Snow. Autodestrutiva, murmurou o reitor Igoboton. Snow se lembrou do relato de Pluribus sobre a briga do pai dele com o reitor Igoboton, e citou a carta. Como mariposas pelo fogo. O reitor apertou os olhos, mas Snow só sorriu. Mas, claro, você está me testando. Você a conhece bem melhor do que eu. Não tenho tanta certeza. O reitor Igoboton passou o dedo na rosa de prata no estojo de pó compacto. O que ela disse quando você contou que ia embora? A Dra-Gaul? Perguntou Snow. A sua passarinha Canora, disse o reitor. Quando você foi embora do 12. Ela ficou triste de te ver partir? Acho que ambos ficamos um pouco tristes. Snow guardou o estojo de pó compacto e pegou as coisas de Sejanus. É melhor eu ir. Vamos receber móveis novos para a sala e prometi à minha prima que estaria lá para supervisionar os entregadores. É melhor você ir mesmo, disse o reitor Igoboton. De volta à cobertura. Snow não queria falar sobre Lucy Gray com ninguém, principalmente o reitor Igoboton. Sorriso tinha lhe enviado uma carta para o antigo endereço dos Plint citando desaparecimento dela. Todo mundo achou que o prefeito a tinha matado, mas não tinham como provar. Quanto ao bando, um novo comandante tinha substituído Off, e sua primeira decisão foi proibir shows no prego, porque música sempre criava problemas. Sim, pensou Snow. Sem dúvida, o destino de Lucy Gray era um mistério, então, assim como o da garotinha que tinha o mesmo nome que ela, a daquela música irritante. Ela estava viva, morta, era um fantasma que assombrava a floresta? Talvez ninguém nunca realmente fosse saber. Não importava. A neve representou o fim de ambas. Pobre Lucy Gray. Pobre garota fantasma cantando com seus pássaros. Você vem para a árvore onde eu mandei você fugir para nós dois ficarmos livres. Ela podia voar o quanto quisesse em volta do Distrito 12, mas ela e seus tordos jamais poderiam voltar a fazer mal a ele. Às vezes, ele se lembrava de um momento de doçura e quase desejava que as coisas tivessem terminado diferentes. Mas jamais teria dado certo entre os dois, mesmo que ele tivesse ficado. Eles eram diferentes demais. E ele não gostava do amor e do jeito como o fazia se sentir burro e vulnerável.
Se um dia se casasse, ele escolheria alguém incapaz de balançar seu coração. Alguém que odiasse, até, para que nunca pudesse manipulá-lo da forma como Lucy Gray tinha feito. Para que nunca pudesse deixá-lo com ciúmes, nem torná-lo fraco. Livia Carden seria perfeita. Ele imaginou os dois, o presidente e sua primeira-dama, celebrando os Jogos Vorazes em alguns anos. Ele continuaria os jogos, claro, quando governasse Panem. As pessoas o chamariam de tirano, punho de ferro e cruel. Mas pelo menos ele garantiria a sobrevivência pela sobrevivência, dando a eles a chance de evoluírem. O que mais a humanidade poderia desejar? De verdade, deviam agradecer a ele. Ele passou pela casa noturna de Pluribus e se permitiu abrir um sorrisinho. Dava para conseguir veneno de rato em vários lugares, mas ele tinha pegado um pouco discretamente na viela dos fundos na semana anterior e levado para casa. Foi complicado botar no frasco de morfináceo, principalmente usando luvas, mas ele acabou colocando o que considerava uma dose suficiente pela abertura. Ele tomou a precaução de deixar o frasco bem limpo. Não havia nada que pudesse fazer o reitor Higginbotham desconfiar quando o tirasse do lixo e enfiasse no bolso. Nada a desconfiar quando desenroscasse o conta-gotas e pingasse o morfináceo na língua. Apesar de torcer para que, quando desse o último suspiro, o reitor percebesse o que tantos outros perceberam quando o desafiaram. O que toda Panem saberia um dia. O que era inevitável. Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo.